notícia, né? Nós estamos, de fato, encerrando, né, essa carta a Filemon de Paulo, que nós temos compartilhado. Na verdade, não é uma carta, é um bilhetinho, né? É um bilhetinho poderoso, né? E a gente fala, que bilhete magnífico, que foi preservado, é o único bilhete que nós temos na Bíblia toda, né? Esse bilhete a Filemon, e o significado que ele representa para nós, porque ele nos traz tantas verdades, tantas coisas importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso amadurecimento, que a gente fica assim, gente, dá dó de abandonar Filemon agora, dá dó de abandonar esse bilhete, porque ele tem enriquecido as nossas vidas de uma forma tremenda. Fruto disso, nós tivemos ali em casa hoje de manhã a visita de alguns líderes da igreja que foram compartilhar com a gente um pouco do amor, do carinho, da atenção, e nós tivemos o privilégio de rever novamente o estudo de Filemon e as características de um bom relacionamento ali, e foi um momento extremamente agradável, extremamente amigável, porque houve aquela situação extremamente gostosa entre todos os líderes ali, e aquele momento de aprendizado. E o que eu senti, fruto da reunião de hoje de manhã, com os líderes da nossa igreja ali em casa, mais do que eles comerem quase toda a minha comida, acabarem. Brincadeira, né? Eles levaram comida, levaram todas as coisas, né? Mas o que eu senti ali é que todos eles saíram com um grande compromisso, impacto e um compromisso de realmente ser um Filemon na nossa igreja, ser um Filemon, tanto homem como mulher, na nossa igreja, e ser essa pessoa exemplo de relacionamento, exemplo, né, de hospitalidade, de generosidade, de carinho e de amor, porque nós vemos o quanto isso impacta a nossa vida e quanto nós podemos impactar outras vidas, e quanto isso realmente é a vontade e o plano de Deus para todos nós. Só para vocês terem uma ideia, vamos só pegar e ver só o versículo 4 até o versículo 8, só para nós e aqueles que nos visitam, sabendo que nós estamos lidando ou tratando durante toda essa série de conferência, que é a história de Paulo, de Filemon e Onésimo. Então veja comigo, Filemon, livro de Filemon, a partir do versículo 4 até o versículo 8, só para nós relembrarmos essa história tão linda e tão rica. Diz assim: sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Paulo falando a Filemon. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolo, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Bom, Paulo era solteiro. Esse era um filho de amor, um filho, mais de um dos filhos de Paulo, que ele havia alcançado na pregação do Evangelho, trazido para a família de Deus, e ele se sentindo um pai, um protetor, alguém que orienta, alguém que dirige, alguém que abençoa. E como todo bom pai, não é só carinho, só atenção, só bênção, mas também é correção, é exortação, é ensino. E é isso que Paulo faz com Onésimo, ensina a ele a reconquistar o seu caráter, a sua dignidade, o seu valor, consertando a sua história, consertando a sua vida. Porque amor e relacionamento não é só se dar bem, mas é fazer as coisas bem, fazer as coisas certas, promover o que é correto, o que é bom e o que é verdadeiro. E Paulo não só considera Onésimo como um filho, mas como um filho. Ele também dá o amor, o carinho, a atenção, vê a importância e o valor dele estar próximo, mas se sente na obrigação de exortar, de orientar, de dirigir Onésimo a produzir e ter um caráter digno de um cristão.
Porque o que caracteriza um cristão é o seu caráter. O que Cristo faz por nós não é mudar somente comportamento, não é mudar somente ideia, não é só dar bens materiais ou saúde. Não, o maior benefício que Cristo nos dá é a possibilidade de nós mudarmos o nosso caráter, o nosso interior. E isso Ele nos traz com a salvação da nossa alma, da nossa vida, do nosso espírito. E isso produz em nós a possibilidade, e a única possibilidade, de uma transformação do nosso eu, do nosso ser, do nosso caráter. Psicologia nenhuma traz isso, nenhuma educação traz isso, nenhuma terapia traz isso, mas somente a nossa experiência em Cristo pode fazer com que o nosso caráter, a essência do nosso ser, possa ser transformada e mudada. Paulo podia ficar muito bem com Onésimo e Filemão, continuar sendo grandes amigos, mas ele se sente na obrigação de contribuir com esses amigos, de participar com esses amigos, de ajudar esses amigos. Para Onésimo, você tem que voltar, você teve um desvio de caráter, você era um servo, um escravo, você roubou, você fugiu, e isso precisa ser consertado na sua vida. Só em Cristo você conserta a sua história e coloca-se de novo no ponto de iniciar um novo momento. Por isso que a Bíblia fala nascer de novo, por isso que a Bíblia fala de ser uma nova criatura, porque só em Cristo nós alcançamos essa possibilidade. Filemão também, apesar de já ser cristão, como Onésimo também o era nesse momento, mas Filemão também teve a oportunidade de rever os seus valores, melhorar o seu caráter enquanto senhor, enquanto líder, enquanto homem, enquanto pessoa. E essa experiência que Paulo não só orienta Onésimo, mas orienta Filemão, faz com que o caráter de Filemão seja aprimorado, um caráter cristão, ali um caráter já presente, e faz com que ele possa ser cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais alguém com sucesso e com um brilho fenomenal. E a gente vê que a amizade, o relacionamento genuíno, não é aquele que só me dou bem com a pessoa, mas eu faço bem para a pessoa. A amizade não é uma coisa que eu fico bem, eu estou bem, a gente está bem que está tudo bem. Não. A amizade genuína é aquela que promove o bem na vida da outra pessoa. Paulo promoveu o bem na vida de Onésimo. Paulo promoveu o bem na vida de Filemão. E com isso a gente vê como o cristianismo, e por isso que Paulo fala, no conhecimento de Cristo, a nossa experiência em Cristo nos leva e nos dá essa oportunidade, esse privilégio. Por isso que conhecer a Jesus, ter a Jesus dirigindo a nossa vida, é a única coisa que pode nos fazer nascer de novo, é a única coisa que pode nos fazer ter um caráter transformado ou um caráter melhor. O que o diabo sempre fala para você, você nasceu assim, você vai morrer assim. O que o diabo sempre anuncia para você, olha, você não tem jeito, você nasceu torto e vai morrer torto. O que o diabo sempre está falando, olha, os outros têm sucesso, mas você nunca vai ter sucesso. Quer dizer, o diabo trabalha na essência do seu caráter para desmoralizar você, para descaracterizar você daquele ser que Deus o fez ser. Agora, o cristianismo, quando eu aceito Jesus, quando eu recebo o senhorio de Cristo na minha vida e me disponho a fazer esse exercício de mudar, de ser diferente, Cristo é comigo, o Espírito Santo é comigo, e eu consigo reverter toda essa situação. Quantos casos de milagres nós temos aqui dentro, quantos casos de milagres nós temos na história da humanidade, de pessoas que eram uma coisa e se transformaram em uma outra coisa muito melhor, muito superior, muito diferente do que ela era. Paulo era um exemplo disso. Paulo teve o seu caráter transformado quando ele conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De um homem perverso, de um homem mau, de um homem obstinado realmente a acabar com os cristãos, de eliminar
toda e qualquer raízes que pudessem levar ao cristianismo, um homem que prendia mulheres, crianças, maltratava famílias, levava para as cadeias, jogava em situações terríveis. Esse homem, quando se encontra com Cristo, você pode imaginar, ele jamais mudaria, ele jamais seria diferente do que ele é. Realmente por ele mesmo não seria. E não era por falta de inteligência, porque Paulo foi ensinado aos pés de um grande filósofo. Paulo tinha um grande status de ser um cidadão romano e de ser um oficial romano, mas nada disso fez ele ser uma pessoa melhor. Nada disso fez ele ser alguém superior ou vencer esse mundo. Mas quando ele se rendeu, literalmente caiu do cavalo, literalmente ficou cego, precisou ser dirigido por uma outra pessoa, levado pelas mãos, foi naquele momento que o seu caráter, que a sua vida foi transformada e ele nasceu de novo. E ele conheceu amigos nessa jornada, ele conheceu pessoas que foram determinantes para auxiliá-lo, para dar o sustento que ele precisava, dar um reânimo, dar um ânimo novo na vida dele, pessoas que pudessem trazer alegria e consolação ao seu coração. E Paulo foi cercado de pessoas, não muitas pessoas, mas algumas pessoas que Deus mandava como anjos ali para realmente abençoá-lo. Então Paulo foi um privilegiado de ter não muitos amigos, mas de ter amigos que foram essenciais na sua jornada, famílias que foram essenciais na sua jornada, pessoas pobres, ricas, de várias raças que foram essenciais na sua jornada de vida. Por isso que nessa altura da sua idade, já um senhor preso de novo, ele tem autoridade e tem liberdade de fazer isso. Para aqueles que ainda não foram na internet e assistiram as mensagens, estão ouvindo ou vendo pela primeira vez, um bilhete ele é sempre traçado por intimidade, por algo assim de liberdade, né? Quando você faz uma carta, você sempre procura fazer alguma coisa mais formal, mas assim, num bilhete o que caracteriza dele não é só o tamanho, mas também a informalidade desse bilhete. E quando Paulo se refere a esse ex-escravo, ele tem o nome dele de Onésimo. Onésimo é um nome bonito, né? Você podia pôr o nome do seu filho de Onésimo. Ele vai te odiar para o resto da vida quando ele descobrir o que significa esse Onésimo, né? Onésimo significa ganancioso, né? Então, quando seu filho descobrir que você colocou o nome dele de Onésimo, eu sou ganancioso. Mas quando Paulo escreve e fala desse tal escravo Onésimo, Paulo está colocando um nome que realmente era o que era Onésimo, aquela pessoa naquele momento. E esse Onésimo, ainda numa situação à parte do que seria o seu caráter genuíno no futuro, aceita esse estado, esse nome, que provavelmente não era o nome verdadeiro dele, mas era o nome que foi dado a ele pelas circunstâncias em que ele vivia. Esse homem assume isso e resolve a sua vida, resolve o ser Onésimo, reescrevendo a sua vida e mudando o que ele viria a ser no presente e no futuro dessa experiência. E de um simples escravo, ele se torna um grande pai da igreja, uma pessoa, um bispo da igreja ali no passado, um homem extremamente influente, poderoso, carinhoso, humilde, um líder, né, nessa segunda geração de cristãos. Foram as pessoas que preservaram os livros que nós temos ainda, alguns dos livros da Bíblia, foram aquelas pessoas que conseguiram ajuntar alguns escritos, e ele próprio contribuiu com o seu próprio bilhete a esses escritos. Onésimo foi uma figura-chave na história do cristianismo, na história de muitas pessoas. Então, Onésimo significa isso, ganancioso. Era isso que ele era isso que o seu caráter retratava a ele, mas depois ele passa por uma grande transformação e o seu caráter é mudado, mas ele prefere manter o nome, para que ele possa sempre se lembrar da onde ele veio, quem ele era. E isso é lindo. Agora, quando a gente vê carta a Filemon, ou bilhete a Filemon, a gente não se dá conta o que quer dizer Filemon. Não é verdade?
Eu vou dar só parte desse conhecimento para vocês, que é o que mais importa aqui. Filemon também é um nome recebido, é um nome ganhado, né? Vem do grego. E filo, né? Do casamento grego lá, como é que vocês lembram lá daquele filme? Como é que ele diz lá? Certo, então aqui está a comparação do grego, né, com o português, né? Então nós temos que filo, ele tem a ver com amigo, amizade, companheiro, pessoa próxima. Então quando Paulo escreve a Filemon, é um tratamento que ele dá a essa pessoa de Filemon. Você é o cara. Você é o Filemon, você é aquela pessoa carinhosa, amorosa, hospitaleira, onde as pessoas gostam de estar com você, ficar com você, ser recebido por você, porque você faz toda a diferença na vida das pessoas. Você fala, mas as pessoas recebiam outros nomes naquela época? Recebiam, que nem hoje você recebe alguns apelidos. Ô molão, ou preguiçoso, ou sem vergonha, né? Ou inteligente, ou Caxias, né? Você recebe muitos apelidos hoje, e alguns você assume, outros você esconde, né? Ou gordinho, ou carequinha, ou você vai deixando de lado, né? Mas nós somos ainda, às vezes, caracterizados por algum apelido que se faz alguma referência física, ou alguma coisa assim. Mas, na antiguidade, as pessoas não... Os apelidos, ou os nomes, segundo nomes que elas recebiam, sempre tinham sentido ao momento da vida dela. Então, vou supor, todos os personagens bíblicos que você vê no Novo Testamento, eles receberam um outro nome quando eles se converteram. E lá no Apocalipse, fala que nós vamos ter um outro nome quando nós formos para os céus. Então, na verdade, nós nascemos com um nome. Hoje nós vamos apresentar Isabel, que nasceu com o nome natural de Isabel, mas na verdade ela vai representar e já representa algo importante para a nossa família. Ela traz nela, no ser dela, um sentido para nós. E nós vamos chamar ela de queridinha, meu amor, alegria, paz, sei lá, mas assim, alguma coisa vai surgir do que ela representa para nós nesse momento. Prosperidade, né? Ou felicidade, né? Ou alegria. E era muito comum naquela época e naquela região as pessoas terem seus nomes mudados durante a sua história, durante o seu tempo. Entre os índios aqui no Brasil, nós temos o mesmo hábito. Eles nascem com um nome, mas depois na história, na conquista da sua história até a sua adolescência, eles conquistam um outro nome que vai representá-lo aquilo que realmente eles são, o que eles vêm a ser ali para aquela comunidade. Então, ser Filemon ali representava que esse indivíduo, que provavelmente não era o nome dele, ele tinha o que Filemon significa: o amor, o carinho, a proximidade, a hospitalidade, a gentileza, toda essa coisa do consolo, do reânimo. Quer dizer, Filemon representava tudo isso em seu próprio nome. Por isso que hoje na reunião, lá em casa, com os líderes, eu senti que alguns homens e mulheres, jovens, estavam mudando os seus nomes. Falando, olha, nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos ser mais isso. Esse exercício de Filemon tem que ser a nossa prática. E ali, muitos estavam se tornando Filemon. Filemon na vida do grupo familiar ou da célula que ele lidera. Filemon, talvez, na vida de pessoas que fazem parte do métier de cuidado deles, dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Ser Filemon é um privilégio, ser considerado Filemon é uma honra, porque mostra que você já está numa categoria de pessoas que já compreendem, já sabem, já conhecem a Cristo, estão somente burilando, sendo mais preparados, melhores preparados, pessoas mais prontas a realmente servir melhor, fazer melhor, ser melhor.
Talvez muitos vão ser Onésimo, ganancioso, vivendo a ganância desse mundo, vivendo para esse mundo. Muitos Onésimos desse mundo eu os classifico como sendo aqueles parasitas. Sabe o que é um parasita? Ele não é feio, todos os parasitas são bonitinhos, seja de que natureza for, né, animal, vegetal, ele é bonitinho. Ele se aloja ali bonitinho, pequenininho. Só que ele se aloja ali, seja no mundo animal ou vegetal, bonitinho, e ele só vai sugando. E aquela árvore ou aquele outro animal, ele vai diminuindo e perdendo as suas forças por causa desse parasita. Aí quando aquilo acabou, ele vai para outra igreja, ele vai para outro ministério, ou ele vai buscar outro amigo que ele possa ser um parasita e só tirar e não dar nada. Ser um parasita no reino de Deus não tem vida. Ser um parasita é o que nós éramos, ou é o que nós precisamos deixar de ser, recebendo Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e fazer com que a nossa vida tenha um propósito, não de parasita, mas um propósito de servir, de se dar, de ser generoso, de amar, de se expressar. Nós vemos pessoas que se agrupam em igrejas, em grupos, em pessoas, só para tirar status, tirar benefício, tirar um carinho, tirar uma oração, tirar isso e tal, e ela não dá nada, ela não faz nada. Eu sempre falo, o pessoal que recebe Bolsa Família da nossa igreja, né, ou a cesta básica, ele precisa dar alguma coisa. Mas ele está recebendo porque ele não pode dar, mas ele pode dar oração, ele pode vir aqui na igreja, ele pode servir uma outra pessoa, ele pode carregar, ele pode, sabe, nós podemos sempre fazer alguma coisa, mas quando eu assumo a situação de parasita, é aquele que só quer sugar. Eu sou o Onésimo, o ganancioso, a ganância de querer só para mim. Se você se sente um Onésimo, e eu espero que um Onésimo consciente agora, que se vê na necessidade de mudar o seu caráter cristão, o seu caráter de vida, você deve receber a orientação de Cristo e em Cristo mudar o seu status de vida para Filemão, aquele que vai praticar a generosidade, o amor, a hospitalidade, o carinho e tantas outras coisas. Eu vejo assim, os Filemons, e o feminino de Filemons, que não deve ser Filemoas, né? Mas assim, tanto feminino como masculino de Filemão nós temos na nossa igreja. Nós temos pessoas que trabalham muito, estudam muito, tem pessoas que têm um tempo extremamente reduzido, mas mesmo assim, elas acham na sua agenda um tempo para servir, um tempo para ser generoso, um tempo para se dar. Quando você não tem tempo, é porque você é onésimo, ganancioso, parasita. Quando você não tem recurso, é porque você é onésimo, você é um parasita. Mas nós podemos ser Filemão nas condições que nós possamos ter, que Deus nos deu. Eu tenho pessoas aqui que têm pouquíssimo tempo durante a semana, e no final de semana, que talvez teriam meio-dia, mesmo isso ela dedica a servir ao próximo, ao outro, às pessoas que necessitam dela. E a vida dessas pessoas é enriquecida cada vez mais, abençoada cada vez mais, porque quanto mais ela dá, mais ela recebe na sua própria vida. Eu tenho tido o privilégio de ter vários Filemons na minha vida, muitos Filemons na minha vida. Filemão lá na Inglaterra, Filemão nos Estados Unidos, Filemão aqui no Brasil, no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os lugares que nós já estivemos, Deus sempre colocou o Filemão na nossa vida. Não para que nós ficássemos como parasitas nessas pessoas, mas que essas pessoas em determinados momentos da nossa vida nos deu o suporte, o reânimo, nos deu a alegria, o consolo para nós nos levantarmos como Filemão, sairmos do status de Onésimo e partirmos
a um status de Filemon. E se tem uma pessoa que eu faço questão de ressaltar, talvez o maior Filemon da minha vida, em todo sentido, o maior Filemon na minha vida, tanto de me fazer tudo isso, como também de me ensinar a ser Filemon, é Ieda. Ela é a Filemoa da minha vida. A minha esposa Ieda, sabe por quê? A Ieda sempre foi uma pessoa, não é porque ela está aqui, e é porque ela está aqui também que eu estou dando essa cantada nela, generosa, hospitaleira, uma pessoa querida, uma pessoa dada, e é uma pessoa que sempre estava pronta a ajudar todo mundo, a se alegrar ou alegrar todo mundo. Foi sempre uma pessoa, né? E eu não era assim. Eu tinha lá meus 19, 20, 21 anos, e na minha vida toda eu fui onésimo, ganancioso, egoísta, parasita. E aí eu começo a namorar com essa menina, que na época tinha 15 anos, depois teve 16, tá? Né? E eu estava vendo essa generosidade, esse amor, essa alegria para todo mundo, e fazer para todo mundo, tá? E aquilo me deixava muito mal, muito ruim. Mas teve um momento na minha vida que eu vi, puxa, o que ela é me faz tão bem, que eu acho que eu posso dividir ela com outras pessoas. E foi no dividir ela, deixar com que ela continuasse sendo Filemon na vida de outras pessoas, que nós crescemos, e eu cresci. E até hoje a nossa casa, desde o nosso início de casamento, há 35 anos atrás, nós sempre somos pessoas que gostamos e entendemos a importância da hospitalidade, da generosidade, do ter. Quando tem, quando não tem, a gente sempre tem. Eu lembro que quando eu me acordei para isso, eu tinha alguns amigos parasitas, coitados, né? Mas alguns amigos duros, sem dinheiro, sem grana, estudante como eu também era duro, sem dinheiro, estudante, aquela luta toda na faculdade, e eu morava com a Ieda, né? O pessoal pensa que eu sempre morei no Capitalville, né? Sempre morei numa casa chique, né? Mas eu morava com a Ieda num quarto, que a gente dividia aquele quarto em sala, cozinha, só não tinha banheiro, porque o banheiro era coletivo, né? E a Selma, o Marinho, nos ajudaram a montar a nossa casa, né? Eles eram aquelas pessoas, os Filemons da nossa vida, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né? Enchia o carro do Marinho, as coisas todas, e vamos fazendo a bagunça. Mas eu lembro que os meus colegas, às vezes eles não recebiam, não tinham condições, e eles iam lá para casa. E eu, aquela surpresa para eles, chegamos, né? Só tinha 2 ovos, um ovo, o que vão fazer? E a Ieda sempre descobriu maneiras e formas de poder fazer o que a gente podia, o que a gente tinha. Quando tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro. A gente sempre teve a felicidade de Deus nos abençoar com pessoas queridas que ficaram na nossa casa e nos ajudaram e nos abençoaram tremendamente, até os dias de hoje. Então, eu vejo assim, a Ieda foi uma figura que eu precisei aprender a dividir, porque eu queria só para mim. Mas eu via que quanto mais eu queria só para mim, eu tinha menos dela. Quando eu dividi, eu comecei a ter mais dela. Aí eu falei, opa, o negócio é bom, então eu vou dividir mais. E recentemente surgiu uma história, né, intelectual, fabulosa, filosófica, de uma pessoa importante na nossa vida, que quando questionou a ação da Ieda em relação a todas essas coisas, essa pessoa centrada, filosófica, intelectual, disse: tem vovozinha para todo mundo. A Alice saiu com essa, né? Quando a gente estava brigando em dividir a Ieda, né? Ela falou: tem vovozinha para todo mundo, né? Mas estou falando isso porque eu não nasci assim, não aprendi a ser assim. E o meu caráter tinha um desvio de ser. Mas quando eu aprendi que em Cristo, essa transformação que Cristo pode trazer, pode me tirar de uma situação de onésimo parasita e me transformar em um Filemon, isso tem sido o grande desafio da nossa vida, constantemente, e a gente espera que seja para todo sempre, mantendo e aprimorando
a característica de Filemon em nossas vidas. O meu desejo, encerrando essa série pela segunda vez, né, é que hoje possam se levantar pessoas falando: olha, eu tenho desejo de ser Filemon. Eu tenho desejo de ter a prática desse amor, desse carinho, dessa generosidade, trazer o reânimo a essas pessoas e fazer com que isso faça bem para essas pessoas, de tal forma que também o meu bem eu ganho de fazer bem às pessoas. E quando eu faço isso, eu estou amando de novo, né? Não é somente eu acariciando ou eu tá tudo bem, mas é eu orientando as pessoas para o melhor dela. Senti que hoje de manhã, na reunião de alguns líderes, né, não estavam todos lá, mas de alguns líderes conosco, quando nós estávamos estudando as características desse tipo de ação, todos eles foram vendo a importância e o significado, né, e o valor que isso tinha em suas próprias vidas, e eu senti o desejo que eles estavam profundamente tocados a se tornar um Filemon na vida de muitas pessoas. O meu desejo é que você saia daqui hoje à noite convicto de que você não pode ser um onésimo, um parasita, um ganancioso, mas pelo contrário, Jesus pode mudar o teu caráter, permitir com que você nasça de novo, seja uma nova criatura, e uma nova criatura para servir, uma nova criatura para ser o consolo, a alegria, o reânimo de todos os santos, fazer com que a nossa fé seja uma fé eficaz, como Paulo fala que Filemon tinha, que a nossa fé não seja uma fé retórica, só de falácia, só de falar, mas seja uma fé eficaz, que ela faz as coisas acontecer. Esse é o nosso desejo, é o desejo da nossa igreja, é o desafio dos líderes da nossa igreja se tornarem Filemon, né, a serviço da nossa comunidade. Por isso que nós apelamos para que as pessoas façam as suas ofertas, os seus dízimos, não só em dinheiro, mas em tempo também, porque tem pessoas queridas, pessoas preciosas que precisam de nós, e nós temos que atender, nós temos que corresponder às demandas que Deus tem nos enviado, e assim seremos cada dia melhor, cada dia seremos um caráter melhor, nos tornando um Filemon, né, à altura que Deus espera de cada um de nós. Qual é o seu nome? Que nome você tem? Você pode falar o seu nome agora. Miriam, Ieda, Fernando, Selma, Marinho. Esse é seu nome. Qual o nome que você quer ter? Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser lembrado? Eu não quero ser lembrado como Fernando. Eu quero ser lembrado como uma pessoa boa, generosa, hospitaleira, amorosa, carinhosa. Porque Fernando não significa nada. O que significa é o que o Fernando faz. E é por isso que eu quero ser lembrado. Por isso que eu não ponho o nome aqui, Pastor Fernando, pastor principal, sênior, titular, único, exclusivo dessa igreja. Né? Porque não é pela minha etiqueta que eu quero ser conhecido, mas pelas minhas ações. Que hoje você possa se levantar da situação de onésimo, de parasita, para Filemon, um coração transformado para transformar o mundo. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos encerrar então esse momento. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso do estudo da Tua Palavra, que nos desafia a realmente a cada dia nascer de novo, a cada dia entregar as nossas vidas nas Suas mãos, para que o Senhor possa mudar o nosso caráter, que o Senhor possa trabalhar no nosso ser, para que nós possamos ser reconhecidos não por aquilo que nos chamamos, mas por aquilo que fazemos. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: ali está uma pessoa de amor, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que auxilia, uma pessoa que ajuda. Nós queremos ser reconhecidos pelas ações que temos em Cristo Jesus. Por isso, aceita, ó Deus, as nossas vidas, aceita as nossas vidas de onésimo e parasita, e transforma hoje
para uma vida de Filemão, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.